Olá pessoal, vamos dar início então à primeira videoaula do capítulo 2 do curso de Transformadores Elétricos da graduação em Engenharia Elétrica da UFSJ, ministrado por mim, professor Wesley Pérez, tá? Nesse capítulo, que a gente vai tratar aí sobre os transformadores de múltiplos enrolamentos, ele é um capítulo bem direto e basicamente consiste, né, em incluir nos modelos anteriores um enrolamento adicional, tá? Os transformadores de múltiplos enrolamentos, tá? Eles aí vêm permitir a conexão de vários sistemas operando em níveis de tensão distintos. Então, se a gente considera a representação bifilar para um transformador de 2 enrolamentos, a gente pode incluir aqui um terceiro enrolamento, né, um adicional, ok? E aí a gente pode operar em níveis de tensão distintos, tá? E a gente vai ver depois que o acoplamento magnético entre as três bobinas, né, os três enrolamentos, existe tudo normalmente, tá? O que difere é o número de espiras em cada enrolamento, N1, N2, tá? E N3, tá certo? Adicionalmente, o terceiro enrolamento na subestação, ele pode ser utilizado aí para suprir uma carga, né? Então, nesse caso, a gente, né, numa subestação, teria lá, né, uma linha de transmissão vinda do sistema de geração, e aí a gente faz a alteração do nível de tensão, e aí coloca, né, para suprir a carga para distribuição, né? E aí a gente pode ter um terceiro enrolamento para suprir justamente a carga, né? Desculpa aí, a carga da subestação, tá certo? Então aqui a gente pode ter, por exemplo, o sistema de transmissão, aqui de distribuição e aqui uma carga na subestação, as cargas mesmo, né? Dos equipamentos que fazem parte da subestação. Então, isso daí seria uma aplicação de um enrolamento que a gente chama de terciário. Aqui, o primário, aqui, o secundário e aqui, o terciário. É o terceiro enrolamento, tá? A gente ainda pode utilizar esse terceiro enrolamento, né, para fazer uma redundância, né, no suprimento de carga, né, justamente para aumentar a confiabilidade do sistema, né. Então a gente teria um transformador, né, um enrolamento que vem aí do outro nível maior de tensão, tá? E aqui a gente teria, né, por exemplo, uma carga que pode ser aí o sistema de distribuição, né? Mas aí a gente teria, né, ele sendo suprido ou pelo enrolamento secundário ou enrolamento terciário, mas sempre aqui, né, recordar que tem o mesmo nível de tensão. São várias possibilidades, tá, a aplicação desses transformadores. Trago aqui então uma figura, né, de um transformador de 3 enrolamentos, tá? Onde todo esse conjunto, ele representa o transformador, ele é maior, né? Mas a gente pode ver aqui, ó, que existem, né, o enrolamento de um primário aqui, tá? As 3 buchas. Lá atrás também temos 3 buchas, tá? E existe aqui um conjunto aí né, das buchas dos enrolamentos, né, menores aí que dá pra gente ver, né? Talvez um terciário. Então esse daí representa para nós um transformador de 3 enrolamentos, tá certo? A representação, né, a simbologia, ela é praticamente a mesma. Então a gente tem aqui, né, o esquemático, né, que tem aí um enrolamento primário com N1 espiras ligado à fonte e os 2 enrolamentos secundário e terciário ligados à carga, tá certo? E aqui vale
né, a regra do ponto, vale, né, a relação de que no primário a corrente entra no ponto e tanto no terciário quanto no secundário a corrente deixa esse ponto, né, da terminal marcado com ponto, tá? Primário com N1 espiras, secundário com N2 espiras e terciário com N3 espiras, tudo bem? É basicamente aí o mesmo modelo. Se a gente vai para nossa representação bifilar, também a gente vê aí que é praticamente a mesma coisa, né? Onde a gente tem os terminais marcados com ponto, né? As forças contra eletromotrizes E1, E2 e E3. É a partir dessas tensões que a gente vai achar as relações de tensão e corrente. A relação primário e secundário N1 para N2. A relação do primário e terciário N1 para N3. Tudo bem? E aqui as correntes I1 entrando no terminal marcado pelo ponto, no primário, e no secundário e terciário, a corrente deixando o ponto, né? Deixando o terminal marcado pelo ponto, tá certo? Então a gente tem aqui uma outra representação bastante utilizada aí nos livros, né? Com os 3 enrolamentos de um transformador, tá? Para quando a gente faz a representação aí de diagramas unifilares, né, chamada representação unifilar, onde a gente tem o primário, secundário e terciário, tá certo? Relação de tensão e corrente é a mesma, ela é direta para a relação de tensão e inversa para a relação de corrente, tá? Bem, como que as tensões E1 e E2 se relacionam? E1 está para E2, como N1 está para N2. Já a relação de tensão do primário para o terciário, E1 está para E3, como N1 está para N3. Em contrapartida, a relação de corrente, ela é inversa, né? O I1 está para o I2, assim como N2 está para o N1. E o I1 está para o I3, assim como o N3 está para o N1. É uma relação bem direta, tá? E as potências, né, fica aí garantida a conservação da potência. A potência do primário, ela é justa, a potência complexa, né? Do primário, ela é a potência do secundário mais a potência do terciário. Em termos de potência ativa, estou falando que a potência ativa 1 é igual à potência 2 mais 3. Né? A potência ativa desse circuito do primário, ela é dividida aí entre as potências do secundário e terciário, tá? E a reativa também, né? O Q1 é igual a Q2 mais Q3. Em relação ao modelo, um transformador real, tá? A gente estava trabalhando aí com transformador ideal, claro, né? Esqueci só de frisar. Mas o transformador real, ele tem lá as suas representações de... vamos lá. Perdas no cobre nos enrolamentos do primário, secundário e terciário. Temos também a perda por dispersão de fluxo no enrolamento primário, secundário e terciário. E temos também as perdas no núcleo por correntes parasitas e esterese magnética, representada aqui pelo RC no primário, tá? E por fim, as perdas, a modelagem, né, da parcela da corrente de magnetização necessária para o estabelecimento do fluxo interno, né? Lembrando que aqui a gente tem uma reatância, tá certo? É basicamente o mesmo modelo, né? Lembrando que agora aí a gente vai ter um enrolamento adicional, tá certo? Quando a gente despreza o ramo transversal, supondo aí que a corrente de excitação ela é 5% da corrente total aí, quando o transformador opera sobre carga, a gente pode obter aí um modelo série, né, que é um modelo muito mais simples, tá? Onde a gente pode ver aí que as relações são basicamente as mesmas, né? O circuito ele é muito parecido, né, com o circuito lá de um transformador de 2 enrolamentos, tá certo? Então a gente tem aqui, né, a tensão de entrada V1 e as tensões de saída V2 e V3.
temos a corrente de entrada I1 e as correntes de saída I2 e 3. Temos as tensões, as forças contra-eletromotrizes E1, E2 e E3. Temos as resistências que representam as perdas por efeito Joule nos enrolamentos, né? R1, R2 e R3. E temos as perdas por dispersão de fluxo nos enrolamentos, XL1, XL2, XL3. E a relação de espiras N1 para N2 e N1 para N3, tá? N1 para N2 e N3. Então aí é só mesmo para mostrar que é exatamente a mesma coisa. Bom, para que a gente possa resolver o circuito, é necessário fazer a reflexão das reatâncias para o enrolamento primário, tá? E bem como as tensões. Nesse caso, a gente vai pegar aquilo que está no primário, no secundário e terciário, e refletir para o primário. E ao fazer isso, surge aqui um ponto de junção, né? Esse ponto de junção nada mais é, né, que o acoplamento do primário e do terciário, que vai mostrar para nós aí que, por exemplo, a corrente do primário é a corrente referida, é a soma das correntes referidas no secundário e no terciário, tá? Mas em termos de reflexão de tensão e corrente, é basicamente a mesma coisa, né? Quem é a tensão V2 referida ao primário? A gente chama aqui, né, de V2', ela tá para V2, assim como N1 tá para N2, e aí a gente obtém essa relação aqui. O V3 é a mesma coisa, mudando somente aí as relações N2 para N3. Por outro lado, quem é essa corrente I2 referida ao secundário, ao primário do transformador? Né? É I2', que é a corrente I2 referida ao primário, o I2 é a corrente do secundário, né? Assim como N2 tá para N1, e aí a gente obtém essa relação, o mesmo válido para a relação de corrente I3, tá certo? As reatâncias seguem mesmo esquema, a mesma relação quadrática de reflexão, né? Aonde, né? Vou colocar somente aqui uma, né? O R2', que seria a resistência R2 do secundário referido ao primário, ela é N1 sobre N2 ao quadrado, tá certo? Então, essa é a reflexão. Então, eu consigo julgar para o primário as resistências do cobre e as reatâncias aí que modelam as perdas por dispersão de fluxo, bem como tensões, tensões e correntes, tá? E qual que é a relação, então, desse circuito? Olha, é bem tranquilo, né? É bem simples, né? É só aplicar a lei de Kirchhoff das tensões. O VW, ele vai ser nada mais, né, que a tensão V2 mais essa queda de tensão sobre o ramo série do secundário refletido ao primário. Então fica V2 mais R2' mais JX2', XL2' vezes I2'. Essa tensão, ela, né, aí tem que ser a mesma, né? A mesma tensão, tá? Que tem que ter uma igualdade aqui, né? O VW, ele tem que ser V3' mais o R3' mais XL3' 3, tá? Isso daí é importante, tem essa igualdade, né? Tem essa igualdade de tensão, tá? A corrente I1, ela é I2' mais I3, e uma vez que a gente sabe quem é a tensão VW e quem é a corrente I1, que é a corrente no primário, basta calcular essa queda de tensão e somar com VW para achar V1. Então, V1 é um VW
R1 mais XL1 vezes I1, tá? Então, a gente acaba aqui essa primeira videoaula e fica aí como exercício para casa, né, a solução e o estudo do exemplo 2.4.1, que é basicamente a aplicação das relações anteriores, né, para a solução de um transformador de de um circuito com transformador de 3 enrolamentos. Tudo bem? Muito obrigado pela sua atenção. Os próximos passos aí é focar nos ensaios em transformadores de múltiplos enrolamentos, né? Fica garantido os direitos de voz e imagem da videoaula e até mais.